Olá, aquófilos! Hoje a nossa informação vai estar concentrada nos peixes que produzem eletricidade nos próprios corpos. Embora esse seja um assunto bem conhecido entre os estudiosos de peixes, é importante passarmos essas informações para um público maior. Isso está bem relacionado ao nosso lema, que diz que saber não pode ser luxo. Aqui você vai perceber que não é só o puraquê que produz energia elétrica. Existem outros peixes elétricos, embora os demais apresentem voltagem bem inferior àquela produzida pelos puraquês. Recentemente, foram descritas mais duas espécies de puraquês com potência de descarga elétrica semelhante ao nosso velho conhecido, o que, até prova em contrário, aumentou de 1 para 3 espécies do gênero Electrophoros. Nosso objetivo foi testar a hipótese da existência de mais de uma espécie por aqui, ou seja, aquelas espécies de peixes elétricos que podem produzir uma descarga elétrica forte, que eles usam para a predação e para autodefesa. Então, através de análises moleculares, morfológicas e ecológicas, nós descobrimos que os poraquês são 3 espécies, distribuídas em diferentes regiões da bacia amazônica, incluindo uma espécie que pode produzir 860 volts. Isso é bem acima do que se conhecia. Existem duas maneiras que a nova espécie pode chegar a essa descarga forte, de 860 volts. Uma das hipóteses é que ela aumente o número de vértebras, porque aumentando o número de vértebras, você aumenta o tamanho do órgão elétrico. Outra hipótese é que essa espécie nova, como ela ocorre num ambiente que tem poucos minerais dissolvidos na água, ela tem que produzir uma descarga mais forte para atingir os seus objetivos, ou seja, pegar a sua presa e se defender. Os tecidos elétricos de puraquê são divididos em 3 órgãos bilaterais: o órgão principal, o órgão de Hunter e o órgão de Sacchi. O órgão principal, aqui representado em lilás, e o de Hunter, aqui em azul, geram descargas de alta tensão, utilizadas para atordoar as presas ou para deter predadores. O órgão de Sacchi, aqui representado em amarelo, gera descargas de baixa tensão, que facilitam a eletrolocalização e, provavelmente, a eletrocomunicação na espécie. Os gimnotiformes são peixes neotropicais que possuem um sistema eletrogênico e eletrosensorial combinado. Como falei na apresentação, o poraquê é o peixe elétrico mais famoso por gerar descargas em torno de 600 volts. Ele está amplamente distribuído nas bacias amazônica, do Orinoco, na maioria das áreas de drenagem das Guianas e em algumas das drenagens costeiras do norte do Brasil, localizadas ao sul da foz do rio Amazonas, nos estados do Pará e do Maranhão. Este peixe ocorre em uma diversidade de hábitats, incluindo lagos e florestas de planícies sazonalmente inundadas, canais de rios de fluxo lento e igarapés de terra firme. Por respirar através de um órgão respiratório localizado na cavidade oral, também pode ser encontrado em ambientes hipóxicos, isto é, com baixa concentração de oxigênio. É predador de peixes, pequenos vertebrados aquáticos, crustáceos e larvas de insetos e, ao contrário de outros peixes da sua ordem, pode apresentar atividade de caça tanto de dia quanto na noite. Este esquema mostra que os peixes elétricos geram um campo eletromagnético em volta do seu corpo. As presas ou os predadores que forem atingidos por essas ondas elétricas certamente sofrerão algum tipo de dano. A tensão nos peixes aumenta com o aumento do seu tamanho, alcançando tensão máxima entre 300 e 550 volts em espécimes de 60 centímetros de comprimento. Experimentos demonstram que quanto maior o peixe, maior a descarga elétrica. Certamente, isto tem um limite. E onde se localizam os órgãos elétricos? Para que tenhamos uma ideia de onde se localizam os órgãos produtores de descargas elétricas nos peixes elétricos, mostramos aqui uma figura do corte transversal de um peixe
dividida em duas partes, a superior, a sua coluna vertebral, chamada de apaxial, e a inferior, denominada hipaxial. É justamente na região hipaxial que se localizam os órgãos elétricos em sua maioria. A maioria dos órgãos elétricos tem origem nos músculos, ou origem miogênica, mas em uma família de peixes elétricos em particular, no caso a família Apteronotidae, os órgãos elétricos têm origem neurogênica. Esta ilustração, baseada em experimentos, mostra que os peixes elétricos desenvolvem a capacidade de emitir ondas elétricas muito precocemente. Nestes dois casos, os peixes de Apteronotus e Aegmania apresentam os órgãos já por volta de 1 cm de comprimento, mas desenvolvem as estruturas de forma diferenciada. Uma com órgão larval, que some dando espaço a um órgão completamente neural, quando adulta, e a outra, que apresenta 3 órgãos de origem miogênica, um hipaxial, um na nadadeira anal e outro um órgão do apêndice caudal. Observe que as ondas elétricas dentro dos círculos vermelhos são representadas em comprimentos diferentes ao longo do desenvolvimento dos peixes. Agora vamos começar a falar destes peixes em nível de família. Aqui apresentamos a família Gymnotidae, com alguns de seus exemplares. Todos os gimnotídeos são predadores noturnos de invertebrados aquáticos e pequenos peixes, e a maioria parece ser territorialista. Os peixes dessa família são os únicos gimnotiformes conhecidos por construírem ninhos e por exibir cuidado parental, exclusivamente paternal. Deles, Gymnotus carapo é também conhecido por guardar seus ovos e larvas na boca. As espécies do gênero Gymnotus geram descargas elétricas fracas, com taxas variando entre cerca de 10 a 70 Hz, dependendo da espécie, com frequência de pulsação durante a noite superior àquela apresentada durante o dia. Os gimnotos são comuns em áreas de várzea e igarapés, assim como o puraquê, mas estão ausentes das comunidades bentônicas de canais de grandes rios. A família Rhamphictidae é a menor dentre os gimnotiformes. Eles são facilmente distinguidos dos demais gimnotiformes pela presença da seguinte combinação de caracteres: focinho tubular alongado, boca pequena, ausência de dentes nas maxilas e ausência de nadadeira caudal. Eles ocorrem em todas as drenagens principais da América do Sul cisandinas, incluindo Amazonas, Orinoco, Paraná, Paraguai e drenagens costeiras das Guianas. Geram descargas elétricas tipo pulso, com uma frequência de repetição que varia de 15 até 115 Hz. A descarga elétrica dura entre 1,5 a 2 milissegundos e compreende 3 ou 4 fases de polaridade alternada. As espécies de Hippopomidae estão restritas aos sistemas de água doce da América do Sul e do sul da América Central. Encontram-se nas bacias do Orinoco, Amazonas, Paraná, Paraguai, São Francisco, drenagem costeira das Guianas e drenagem costeira do sul e sudeste do Brasil. Elas geram descargas do órgão elétrico do tipo pulso, com a frequência de repetição variando entre 1 a 100 Hz, com uma considerável variação na forma da onda de cada pulso. A maior diversidade de descargas elétricas observada é em Brachiopomus, cujas espécies podem apresentar entre 1 e 5 fases de polaridade alternada no pulso elétrico, com a duração do pulso variando de meio até 5 milissegundos. A família Sternopygidae é diagnosticada dentre os demais gimnotiformes pela boca terminal ou subterminal e pela ausência de nadadeira caudal. Esta família ocorre em drenagens transandinas e cisandinas. A maior diversidade pode ser observada nas bacias amazônicas e do Orinoco. Ela apresenta pouca diversidade na morfologia externa, mas tem grande diversidade ecológica, ocorrendo em todos os habitats principais da região neotropical. A maioria das espécies está restrita a águas bem oxigenadas de fluxo relativamente rápido, incluindo igarapés e pequenos rios de terra firme, riachos dos escudos e do sopé andino, e também no fundo de rios de grande porte.
geram descarga dos órgãos elétricos tipo onda que variam de aproximadamente 40 a 900 Hz, com muitas espécies apresentando um proeminente dimorfismo sexual, em que os machos sexualmente maduros possuem a frequência fundamental mais baixa que as fêmeas. A família Apteronotidae contém o maior número de espécies e a maior diversidade em nível de gênero da ordem Gymnotiformes. Elas são distinguidas dos demais gimnotiformes por possuírem nadadeira caudal, um filamento carnoso eletroreceptivo aderido a um sulco na porção médio-dorsal do corpo e um órgão elétrico neurogênico com descargas elétricas do tipo onda. Órgãos neurogênicos são capazes de gerar descargas elétricas de maior frequência que os órgãos elétricos miogênicos de outros gimnotiformes, com frequências variando entre 421 e 2179 Hz. A evolução convergente dos tubos de focinhos em vários Apteronotidae e em outros gimnotiformes possivelmente é uma adaptação para extrair invertebrados aquáticos presentes em pequenas fendas ou tocas por sucção. Espero que você tenha percebido que os peixes elétricos emitem ondas diferentes entre si, mas você deve estar perguntando como eles são pescados e ou localizados. Existem algumas formas de encontrar os gimnotiformes em seu habitat natural. Uma delas é com o uso de aparelhos específicos que auxiliam na sua localização, pois geralmente eles ficam bem camuflados entre folhagem no fundo de ambientes aquáticos e de difícil visualização, de difícil acesso para armar equipamentos de pesca comuns. Portanto, aqui mostramos a estrutura de um aparelho de detecção com a descrição de suas partes. Em contato com a água onde existem gimnotiformes, o equipamento reproduz a atividade elétrica do peixe em ondas sonoras. Dependendo da experiência do pesquisador, ele já consegue ter uma ideia do peixe que ali está só pelo padrão de suas ondas. Aqui mostra-se a coleta de um peixe elétrico após sua detecção com o equipamento descrito anteriormente. Assim que o equipamento detecta as vibrações elétricas do peixe, transformando os sinais em ondas sonoras, é feito um arrasto com um pulsar no exato local da detecção. Este tipo de equipamento é usado em áreas onde não é possível usar uma rede de arrasto de fundo, por exemplo. Aqui, a foto esquemática de uma rede de arrasto de fundo. Muitos peixes elétricos habitam no fundo dos rios, entre a serrapilheira ou vegetais que se acumulam no seu canal principal, sendo às vezes muito profundos. A utilização desse tipo de rede de arrasto possibilitou a pesca de muitas espécies de gimnotiformes que não eram anteriormente detectados por outros tipos de armadilhas ou redes de pesca, comumente utilizados para a captura de peixes. Esta rede é atada a uma embarcação que a arrasta horizontalmente por uma determinada área do fundo do rio e que seja livre de obstáculos. A sua tralha inferior, composta de uma corrente metálica, possibilita a remoção e captura de material vegetal e animal que existem no fundo do rio. As redes de cerco também são eficazes na captura dos peixes elétricos, pois elas exploram o ambiente desde o fundo até a superfície, possibilitando assim a captura de muitos gimnotiformes. Esta rede de cerco, também denominada como redinha, é usada para explorar herbáceas aquáticas flutuantes, possibilitando capturar peixes que vivem aderidos ao sistema radicular destas plantas. A tralha inferior é equipada com chumbo e na tralha superior cortiças ou boias de isopor. Ela é montada na área a ser explorada e, puxando-se pela tralha inferior do fundo para a superfície, forma-se uma espécie de tanque telado, onde se concentra o material coletado. Espero que você tenha gostado e aqui disponibilizamos algumas bibliografias que julgamos importantes. A partir delas, será possível você conhecer profundamente sobre o tema que mostramos nesta apresentação. Mais uma vez, destacamos que saber não pode ser luxo. Se você gostou do tema exposto, curta, comente, compartilhe. E se achar que seja interessante nos seguir, inscreva-se e será muito bem-vindo ao canal Aquófilos.